Que eu chamo mais uma vez Fernando Brancoli, professor, que eu havia interrompido. Me desculpe, viu, professor, é que a gente precisava trazer essa fala de Antony Blinken, mas gostaria de ouvir do senhor essa análise do que a gente pode entender diante desse contexto, diante dessa fala, acima de tudo, de Blinken. Bom, Renan, é o que a gente vinha comentando anteriormente, né? E acho que foi ótima a fala dele nesse momento, porque reforça um pouco as nossas reflexões, né? Ele representa, de certa forma, o governo norte-americano que vinha sendo muito criticado por aliados na região, por estar apoiando em demasia Israel e esquecendo, de certa forma, não só dos palestinos, mas dos aliados ali, como a Jordânia, onde ele está agora, o Egito, o próprio Líbano e a Turquia. Então, ele faz um aceno, de certa forma, à ajuda humanitária em Gaza, diz que anteriormente, né, não entrava ajuda nenhuma e agora estaria entrando após a liderança norte-americana, certamente fazendo aí uma alusão às críticas nos últimos dias de que um cessar-fogo e, de uma maneira, o aumento da ajuda humanitária teria sido bloqueado pelo veto norte-americano no Conselho de Segurança, e reforça também o papel dos Estados Unidos numa tentativa de mediação para lidar com os reféns, que é algo que vem ressoando muito dentro da política doméstica dos Estados Unidos, né? Vale a pena lembrar, os dados de total de reféns não são consolidados. A gente começou algumas semanas falando em 250, em determinado momento já chegou a 500, voltou para 300, acho que fazendo aí referência a uma certa ignorância por parte dos principais atores internacionais de quantas pessoas foram efetivamente sequestradas. E vale a pena lembrar, não são apenas israelenses, a gente tem também cidadãos norte-americanos sequestrados dentro desse contexto. A viagem de Blinken nesse momento vem depois de reverberações dentro dos Estados Unidos, inclusive no Partido Democrata. Quem vem acompanhando a nossa programação deve ter visto isso, que apesar do Partido Democrata, né, do qual faz parte o presidente Biden, por conseguinte, o Blinken, né, de certa forma, essa entourage política, apoia Israel historicamente, tem um apoio grande, mas pesquisas dentro dos Estados Unidos nessa semana demonstraram que a parte mais jovem do Partido Democrata, ou daqueles que apoiam o Partido Democrata, vinha criticando o que eles interpretavam como uma relação muito unilateral, Estados Unidos muito próximo de Israel. Então, nesse momento, Blinken também está caminhando numa espécie, eu diria, de corda bamba. Ao mesmo tempo em que ele tenta também apaziguar aliados israelenses, ele tem também que lidar com aliados árabes que estão extremamente insatisfeitos e dentro de casa, com apoiadores do Partido Democrata, principalmente os mais jovens, que dizem aí que o partido está apoiando demais Tel Aviv e que está esquecendo, de certa forma, dos civis palestinos. Não é uma tarefa muito fácil encontrar um meio termo entre tantos atores diferentes, mas o que a gente vai acompanhar, de certa forma, nos próximos dias é esse movimento, né, Renan? E, professor, o que a gente consegue tirar de prático, de fato, para essa fala de Antony Blinken? Ele abordou diversas temáticas, falou a respeito, acima de tudo, dessa ajuda humanitária, mas como efetivamente essa ajuda humanitária pode chegar depois de uma fala mais concreta de Antony Blinken? Porque a gente sabe que há uma dificuldade tremenda para essa ajuda humanitária entrar em Gaza. O número de caminhões é muito menor do que costumeiramente entrava, falta combustível para os hospitais, ou seja, é uma situação muito crítica. Sim, Renan, sempre que a gente fala de ajuda humanitária em conflitos armados, a gente está falando de um problema muito específico, que é o seguinte: a entrada desse equipamento num terreno onde nós temos uma violência estabelecida, né, onde temos literalmente bombas caindo na cabeça daquela ajuda humanitária, e os grupos envolvidos que querem ter certeza que aqueles caminhões, que aqueles comboios não estão sendo usados para a entrada de armas ou entradas de militantes ou algo parecido. Como é que você chega ao meio termo para isso? Tradicionalmente, de conflitos armados, você encontra alguém para garantir às partes envolvidas que aquela ajuda humanitária vai chegar aos civis e que aquela ajuda humanitária não está sendo usada de subterfúgio para auxiliar uma das partes da guerra. E o problema e a tragédia nesse momento na faixa de Gaza é que não tem ninguém para garantir isso. Não tem um ator minimamente neutro que convença o Hamas e israelenses de que a ajuda vai entrar e que essa ajuda não vai chegar efetivamente ao conflito, que só vai ajudar a civil. De certa forma, esse périplo agora de Blinken com países árabes é uma tentativa de envolver países para se chegar ao meio termo. A gente acompanhava anteriormente, um pouco mais cedo, que o Catar tem um papel relevante nesse contexto. Catar tem boas relações com os Estados Unidos e, historicamente, financia o Hamas. Tem boas relações também com palestinos. Então, de certa forma, o papel norte-americano nesse momento é de assumir que não vai conseguir mediar, que não é mais visto como neutro por palestinos, né, que é muito próximo de israelenses, que vai tentar, de certa forma, usar aliados, aí no caso a Jordânia e mesmo o Catar, para servir de mediador para que essa ajuda humanitária possa entrar.
O grande bloqueio nesse momento para que, como você bem colocou, né, Renan, medicamentos, combustível para os geradores que dependem dos hospitais em Gaza, e comida e água, de certa forma, chegue a Gaza, é a garantia de que dentro dessas sacolas, dentro desses contêineres, não vão armas também, não vão também equipamento que possa auxiliar o Hamas. E aí, para averiguar isso, a gente vai precisar de atores neutros. Me parece que essa visita é uma tentativa dentro desse contexto. E aí, reforçando, né, ele cita, de certa forma, não usa o termo cessar-fogo, mas agora, no seu discurso, ele comenta que é necessário se pensar uma saída política para a violência, de certa forma indicando que apenas, né, a violência, apenas a manutenção dos ataques não vai garantir uma estabilidade para o Oriente Médio inteiro.